Tá bom, gente? Então, ideia, né, conversar sobre desigualdades dentro da ciência aqui no Brasil, dando foco nas bolsas PQ. Aí existem várias razões para a gente focar nisso, né? E a gente vai discutir isso ao longo do workshop. E pensando em gênero e raça, a gente sabe que diversidade não é só isso, mas são esses os dados que a gente tem, né? Vocês vão ver lá no final, inclusive, uma das nossas recomendações é que a gente precisa de dados sobre outras intersecções. Por exemplo, a gente não pode falar de diversidade sem falar, né, de pessoas com deficiência, questões de gênero para além de homens e mulheres e assim por diante. Mas esses dados não existem. Então, essa é uma das nossas demandas, né, que se enxergue até mesmo a parentalidade. A gente não tem informações sobre parentalidade, né, dentro desse universo das bolsas de produtividade. Então, eu acho que não é, né, novidade para ninguém, né, esse fenômeno que a gente tem, não só no Brasil, no todo, né, o efeito tesoura, mas trazer alguns dados. A gente sempre gosta de usar esses dados de um trabalho de uma tese de doutorado orientada pela Márcia Barbosa, né, na Roberta, que são bem ilustrativos, né? Então a gente sabe que hoje, e obviamente está falando de uma maneira geral, né? As áreas variam, mas hoje, no geral, a gente tem mais alunas de graduação mulheres do que homens. O mesmo vale para estudantes de pós-graduação. Mas à medida que a gente vai caminhando, né, na nossa carreira acadêmica, a gente tem o que a gente conhece muito bem, né, esse decréscimo das mulheres participando, né, e quando a gente entra numa área mais política, aí sim, né, a gente não tem ninguém lá, só agora, né, aos 105 anos, a gente tem uma mulher presidente da Academia Brasileira de Ciências, nunca tivemos uma presidente mulher do CNPq e assim por diante, tá? Então, é um problema muito bem conhecido. Tá? A gente vai focar hoje nas bolsas de produtividade em pesquisa. E por que esse foco? Porque essas bolsas, existe a questão do reconhecimento, do mérito, né? Tudo isso que a gente vai conversar, mas vai além disso. Tá? Então, do orçamento, de tudo que o CNPq investiu no primeiro semestre de 2023, as bolsas de produtividade são quase 20%. Ou seja, é um investimento de dinheiro bastante grande e que está concentrado num pequeno número de pessoas com características muito, né, definidas. Além disso, bolsas de produtividade são portões para algumas oportunidades. Né? Quem, né, conhece os nossos INCTs, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, para ser coordenador de INCT, tem que ser bolsista 1A, 1B, e assim por diante. Então, existe uma série de limitações que vêm, né, dessa baixa representatividade que a gente tem entre as bolsas de pesquisa, as bolsas de produtividade em pesquisa. Então, só uma visão geral. Essas bolsas são relativamente antigas, elas foram criadas ainda na década de 70, né? E de acordo com o CNPq, o intuito é reconhecer, né, as contribuições dos pesquisadores que se destacam nas suas áreas, né, que contribuem significativamente para o avanço da ciência do Brasil. Essa é a definição que está lá. Hoje as bolsas são organizadas em 5 níveis, de 2 a 1A e as bolsas sênior. Tá? Uma diferença que existia, né, e que recentemente foi alterada é que os nível 1 de bolsa tinham uma taxa de bancada, ou seja, era um adicional, né, uma verba adicional, mas a 2 não tinha. E agora, em setembro, né, houve essa mudança, então bolsas do nível 2 agora tem taxa de bancada também, o que ajuda a diminuir um pouco, né, dessas questões hierárquicas que a gente tem. Tá? Reza a lenda que outras mudanças acontecerão no futuro próximo sobre a organização das bolsas, mas nada confirmado ainda, então não sabemos. Tá? Qual é o cenário que a gente tem hoje, né, das bolsas de produtividade? Então, em julho, a gente tinha cerca de 16 mil bolsas de produtividade em pesquisa, divididas entre todos os níveis. Vocês podem ver aqui que a imensa maioria, né, a gente tem quase 10 mil bolsas de nível 2, e aí uma divisão que vai, né, diminuindo ao longo dos níveis, né? Então a gente tem cerca de 1.200 bolsistas de produtividade 1A do CNPq, e cerca de 200 e poucos, né, bolsistas sêniors. Tá? Considerando que hoje, na pós-graduação, né, todo o sistema de pós-graduação do Brasil, a gente tem cerca de 110 mil docentes, né, da pós-graduação. Isso quer dizer que a gente tem mais ou menos 15% dos docentes, né, com bolsas PQ. Isso é uma fração bastante pequena, né? E existir essa restrição,
vai impactar nos grupos subrepresentados. Tá? Porque a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo, né, de seleção não ser a coisa mais livre de vieses e alguns problemas que a gente sabe que tem. Tá? Para as análises que a gente fez, tá, a gente excluiu as bolsas sêniores, a gente vai falar das bolsas só, né, de nível 2 até 1A. A gente tem um informativo específico de bolsa sênior e tem o link para esse informativo no informativo que eu divulguei agora para vocês. Então, vocês têm a opção de ver os dados de sênior lá. Mas a gente vai, né, tratar aqui das bolsas de 1A a 2. Ok? Bom, primeira análise que a gente fez, né? A gente sabe que existe, né, uma diferença bastante grande de número de docentes e tudo mais entre as grandes áreas de conhecimento, né? O CNPq agrupa todas as áreas de conhecimento em 8 grandes áreas, né? E aí a gente já vê uma certa variação na distribuição de bolsas PQ entre as grandes áreas. Então, a gente tem aqui ciências exatas e da Terra, né, com um pouco mais de 20% das bolsas, seguido por ciências biológicas, e aí a gente tem engenharia, ciências agrárias e ciências humanas, mais ou menos com um número parecido de bolsas. Ciências da saúde diminui um pouco, e a gente tem no outro extremo as ciências sociais aplicadas, e todas as áreas de linguística, letras e artes, que hoje tem só 4% das bolsas de produtividade. Isso falando das bolsas totais. Quando a gente olha só as bolsas 1A, né, só o topo da nossa, dos níveis de bolsa, a gente vê que as áreas se mantêm, né, mais ou menos parecidas na distribuição, mas a gente tem uma variação que é a ciência da saúde, que daqui ela tinha 11% das bolsas totais e tem hoje 13% das bolsas 1A. Mas a gente mantém, né, ciências exatas e da Terra, com o maior número de bolsas como um todo. Tá? Primeira coisa que nos questionaram quando a gente começou a discutir esses dados, né, foi ok, tá, mas de repente tem muito mais docente nessas áreas, né, docente. Eu vou falar docentes, tá, mas quando a gente está falando nesse cenário, a gente está falando de docentes de pós-graduação, tá? Essa é a nossa equivalência aqui, tá? Então, tem muito mais docentes, então é por isso que tem muito mais bolsas. Então, a gente começou a analisar algumas coisas em relação às áreas de conhecimento, e a gente já vê algumas discrepâncias bastante grandes, tá? Então, ciências exatas e da Terra não é a grande área de conhecimento que tem mais docentes de pós-graduação. Eles têm cerca de 13% dos docentes de pós-graduação, mas 21% das bolsas. E a gente vê, né, então, uma divisão em 2 grupos, bem clara, onde a gente tem 4 grandes áreas que têm bastante mais bolsas do que docentes, e as outras 4 áreas onde a gente tem o cenário oposto, onde a gente tem muito mais docentes. O caso, por exemplo, das ciências da saúde, são quase 20% dos docentes de pós-graduação e 11% das bolsas PQ. Quando a gente liberou esse resultado, né, uma das primeiras atribuições que chegaram foi tipo, não, mas aí, né, a gente tem que estar vendo os docentes que estão nos programas de excelência e tudo mais, não é só ser docente de pós-graduação. A gente fez uma segunda análise em relação a isso, que foi avaliar, então, os programas de pós-graduação, que são 6 e 7, que são os programas, né, considerados de excelência, né, seja lá o que isso signifique, dentro da avaliação da CAPES. O cenário muda um pouco. De fato, para todas essas áreas que estão aqui no meio, ciências biológicas, engenharia, ciências agrárias, ciências humanas, existe uma certa correspondência entre as bolsas, o número de bolsas de produtividade e o número de programas que são de excelência. Mas nos nossos extremos, a gente não vê isso. Então, a gente continua com ciências exatas e da Terra, não tendo, né, um número que se relacione diretamente entre os programas de pós-graduação 6 e 7 e a porcentagem de bolsas PQ. E lá no outro extremo também a gente não vê essa relação, e de novo, ciências da saúde surge, né, com essa discrepância bastante grande de ser uma das grandes áreas com maior número de docentes e maior número de programas 6 e 7, que não, né, vem junto com sendo a grande área com maior número de
de bolsas PQ. Tá? Então, nessa primeira análise, a gente não enxerga uma razão atual, tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso depois, dessas divisões, né, entre as grandes áreas do conhecimento. Mas a gente sabe que dentro das grandes áreas também tem muita variação, não é toda, né, a área dentro das ciências exatas que vai ter um monte de bolsa e tudo mais. Eu não espero que vocês enxerguem os números aqui, tá? Esse gráfico não está aqui para isso. No informativo vocês vão ter um link para ter essa imagem em grande resolução. Ah, mas a gente deixa essa figura inteira para vocês verem a imensa variação que existe entre as áreas agora. Ah, a gente tem todas as áreas que o CNPq utiliza. Aí a gente tem aqui quase 1.000 bolsas, tá, na física. E aqui essas últimas áreas já não existem mais, tá? Que é a biologia geral, ainda se mantém, mas ela não é formalmente mais uma área, assim como a economia doméstica. Ah, mas ainda tem bolsistas, então essas áreas ainda permanecem ali. Mas a gente tem várias áreas aqui no final, tá? Que vão ter alguns ou no máximo uma dezena de bolsas de produtividade. Tá? A gente vai mostrar aqui só a análise de quem está lá no topo, então quem são essas áreas com o maior número de bolsas de produtividade em pesquisa, as 5 maiores áreas, física, agronomia, química, medicina e geociências. Então vejam que só a medicina, né, ciências da saúde, que não está dentro das exatas e da terra. E aí mesmo entre essas 5 áreas, a gente está falando só de 5, gente, só o topo mesmo, já existe uma grande variação, onde a gente tem 975 bolsas de produtividade na física, 825 na agronomia, 736 na química, 565 na medicina e 409 nas geociências. Vejam que só ali nesse topo já tem uma discrepância muito grande. E aí, então, a gente foi fazer as mesmas análises, né? A gente está falando de áreas que tem muitos docentes, muitos programas. Aí não foi o que a gente encontrou, tá, gente? Hoje, a física corresponde a 2,4% dos docentes de pós-graduação, de todo o sistema nacional de pós-graduação, mas tem 6,2% das bolsas. E a gente vê lá de novo a medicina com exatamente o contrário. Né? A medicina hoje tem 6,4% dos docentes de pós-graduação, mas a gente tem a medicina com 3,6% das bolsas. E a gente tem ali também as geociências uma diferença, né, grande, de 1% dos docentes e 3,1% das bolsas. Então, de novo, a gente não enxerga uma relação que hoje, né, justifique essa discrepância tão grande entre as áreas do conhecimento. A gente fez a mesma análise em relação aos programas de pós-graduação 6 e 7, né, os programas de excelência, e, de novo, a gente não vê, né, a gente vê algumas áreas diminuindo a discrepância, por exemplo, geociências, agora sim, né, está próximo o número de programas 6 e 7 com a porcentagem de bolsistas, mas a gente ainda tem física e medicina como os dois extremos, onde não existe uma relação direta, né, cada um para o seu lado, entre o número de bolsistas. Então, dessas análises que a gente fez com grandes áreas e áreas, atualmente, essa distribuição não faz sentido com a realidade do nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação e da nossa e na nossa realidade, né, de quem compõe a ciência aqui no Brasil. E por que é importante, né, além de tudo, olhar quem são essas áreas? A gente está falando de áreas que historicamente não têm mulheres. Né? Vejam ali, com exceção da medicina, todas as outras áreas são áreas onde a representatividade de mulheres é pequena. E isso, obviamente, vai influenciar no cenário geral. Tá? Medicina, de novo, é uma exceção, né? Não é uma área que a gente tenha necessariamente uma predominância masculina, tá? Mas é a exceção entre, né, todas as bolsas. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa discutir ok, a gente sabe que existe uma questão histórica. Tá? Lá na década de 70, quando surgem as bolsas de produtividade, a gente sabe, né, do papel da física e de algumas outras áreas naquele momento. E de maneira nenhuma a gente está dizendo que essas áreas não contribuem para a ciência. São áreas fortes, a gente sabe disso. Mas não são mais as únicas áreas que fazem ciência de ponta, que contribuem para o avanço da ciência aqui no Brasil. Então, a gente precisa urgentemente entender
né? É apenas uma questão histórica ou existem outras razões para essa diferença que a gente vê entre as áreas, tá? Porque isso vai repercutir na questão de gênero e na questão de raça, porque são áreas onde a gente sabe que existe uma subrepresentação desses grupos, né? Bom, a outra análise que a gente fez foi a questão de distribuição por regiões. De novo, é interessante ver, né, onde é que estão, né, os nossos bolsistas de produtividade. Ali no meio, vocês vão ver o número de docentes permanentes no Sistema Nacional de Pós-Graduação, e a gente sabe que existe uma variação entre regiões, então a gente tem 45% dos docentes de pós-graduação na região Sudeste, tá? E aí uma divisão que vai decaindo nas outras regiões. Mas vejam que os números das bolsas totais, e em especial das bolsas 1A, não condizem com os números, de novo, que a gente tem de docentes. Não existem outros fatores. A gente não se aprofundou nesse momento muito na questão regional. A gente tem uma aluna de doutorado, até a Carol está aí assistindo, eu acho, que vai trabalhar especificamente a questão regional nas bolsas. Então, a Carol já está, né, entrou no doutorado esse ano e a gente já está com alguns dados para tentar, ok, não é exclusivamente pelo número de docentes, o que vem mais? É a questão de produtividade mesmo, né, de número de publicações, a questão de programas de excelência, enfim, o que contribui para essa discrepância? Mas existe essa discrepância de distribuição das bolsas de maneira regional também, tá? E aí, então, vamos entrar para os dois, né, pontos que a gente quer mesmo discutir, trazer esses dados, né, para pensar em soluções, né, para essas desigualdades que a gente vê. Então, hoje, né, das quase 16 mil bolsas que a gente tem, né, situando as sêniores, a gente tem 35,6% de bolsistas mulheres, tá? Isso não representa, né, a participação das mulheres como docentes de pós-graduação no Brasil. Hoje, as mulheres são 42% dos docentes permanentes, né, nos cursos de pós-graduação. Então, a gente já vê, né, uma discrepância, né, entre esses dois dados, tá? Além da participação como um todo, né, de mulheres, no geral, corresponderem só a 35,6% das bolsas de produtividade, a gente encontra de novo o efeito tesoura, onde a gente tem mulheres sendo 38% das bolsas de nível 2, mas à medida que a gente avança, as mulheres são 27% das bolsas 1A. Tá? Então, não é só uma questão de participação no geral, mas é uma questão de participação também ao decorrer, né, ao longo da nossa carreira dentro das bolsas de produtividade. Tentando entender, né? A primeira coisa que nos dizem, sempre que a gente traz esses dados, mas as mulheres não pedem as bolsas, como é que vão ganhar? Tá? E, de fato, existe uma porcentagem menor, né, de pedidos de mulheres que não condiz com o número de docentes de pós-graduação. Aí só, por que a gente sempre compara com docentes de pós-graduação? Os critérios para receber a bolsa de produtividade de pesquisa estão altamente vinculados a atuar na pós-graduação, orientar, produzir, né, publicar artigos e tudo mais. Então, a gente usa isso sempre como paralelo. Então, a gente analisou as demandas, né, por cada uma das chamadas do CNPq, de 2016 até 2022, que foi a última chamada, e a gente, de fato, vê, né, que mulheres submetem menos pedidos, que não corresponde lá aos pelo menos 40 e poucos por cento das docentes de pós-graduação. Ao longo dos anos tem uma pequena variação. 2022 foi o ano onde a gente vê a maior porcentagem de pedidos de mulheres, então foi quase, né, 39,2%, quase 40% dos pedidos de bolsas PQ eram de mulheres. Mas, na chamada, de novo, foram 36% de pedidos aprovados. Então, não é só a questão de submissões, tá? Quando a gente analisa o sucesso, ou seja, dentre os pedidos de mulheres, qual porcentagem foi aprovada, dentre os pedidos de homens, qual a porcentagem que foi aprovada, a gente vê de novo uma diferença. Então, em todos os anos, né, a gente tem uma porcentagem maior dos pedidos de homens aprovados do que mulheres. Isso está considerando os pedidos daquele mesmo sexo, tá, gente? Então, entre
os 100% de pedidos de mulheres, 31% foi aprovado, entre os 100% de pedidos de homens, 34% foi aprovado em 2016. Isso vai variando um pouquinho ao longo do tempo, né? Mas a gente sempre vê essa diferença. Tá? Então, essa subrepresentação das mulheres, que não condiz com, pelo menos, né, a participação delas no sistema de pós-graduação como docentes, vem desses dois fatores. Tá? Uma taxa menor de submissão, e a gente entende isso, né? Porque ficar remando contra a maré é sempre ruim, né? A gente sabe, toda vez que a gente traz esse assunto para as redes sociais, vem os comentários de, submeti 1 milhão de vezes, vejo meus colegas que não têm metade do meu currículo ganhando, eu não ganho, e enfim, a gente sabe desse efeito de desestímulo, né, para as mulheres submeterem. Mas a gente precisa vencer isso para pelo menos deixar bem claro que a demanda existe. As mulheres estão ali, elas precisam, né, ser enxergadas de uma maneira justa. Mas além disso, né, além da submissão, existe, né? E aí a gente não está falando exclusivamente de um processo que tem problemas, por exemplo, de vieses, que a gente sabe que tem, todo o processo tem, a gente já tem, né, toda a literatura que traz a questão de análises de artigos, análise de grants em outras instituições que mostram que existe um viés, né, em relação às mulheres. Mas também dos critérios que são adotados, né? A gente está falando de produtividade, a gente entende isso. Mas, por exemplo, só em 2021, né, que surgem, né, os primeiros CAs do CNPq que consideram a maternidade na análise dos critérios, e mesmo assim a gente está falando só de, não lembro de cabeça agora, 17, não vou lembrar, gente, a gente tem esse dado, me fugiu agora, não são todos os CAs que consideram, tá? Então, os critérios em si precisam ser reavaliados, tá? Para que a gente tenha uma avaliação de fato condizente, né, com o cenário que a gente tem aqui no Brasil. Falando, né, a gente sabe que existe uma participação muito diferente de mulheres, né, e nas grandes áreas do conhecimento. A gente tem essa análise para as áreas também, tá? Mas a gente não vai mostrar aqui por uma questão de tempo. Mas nas grandes áreas do conhecimento, vocês vão ver aqui nos círculos a porcentagem de bolsistas de produtividade, tá? Vigentes agora em 2023, e aqui embaixo a porcentagem de docentes de pós-graduação, que são mulheres. Então, a gente vê alguns grupos surgindo. Então, a gente tem áreas como exatas e da terra, engenharias agrárias, biológicas, e saúde, onde a participação das mulheres como bolsistas PQ é menor do que sua participação como docente de pós-graduação. Tá? A gente vê alguns cenários diferentes, né? Então, nas ciências sociais aplicadas e nas humanas, uma pequena porcentagem maior de bolsistas mulheres do que de docentes na pós-graduação. E o único cenário que existe uma correspondência, né, uma relação mais direta entre porcentagem de bolsistas e de docentes de pós-graduação é na linguística, letras e artes. Tá? Então, isso para o cenário geral. Quando a gente olha as bolsas de produtividade em pesquisa do nível 1A, fica mais drástica a situação, porque aí a gente não tem, né, com exceção das sociais aplicadas, que é a única área onde a gente tem mais bolsistas 1A mulheres do que docentes de pós-graduação, todas as outras, incluindo linguística, letras e artes, têm uma participação menor no 1A, e aí alguns casos são mais, né, drásticos, se vocês, né, repararam em ciências biológicas antes ali, por exemplo, tem 44% de bolsistas no geral, mas a gente tem só 28% de bolsistas de produtividade 1A nessa grande área. Então a gente tem ainda mais esse nível, o efeito tesoura se mantém nas grandes áreas de conhecimento, com a única exceção das sociais aplicadas, tá? Que é a área que mostrou essa distinção. Desde sempre, anos pedindo para o CNPq os dados de raça. Tá? E sempre, sempre a resposta era que não podiam disponibilizar pela questão da LGPD e tudo mais, apesar de a gente, né, argumentar que dados anônimos, né, anonimizados e impossíveis de serem identificados, né, não entrariam nessa restrição da LGPD.
A gente conseguiu, assim, os dados de gênero, né, de sexo, antes da liberação do CNPq, mas a gente nunca tinha conseguido de raça. E aí, então, agora, com o painel de fomento disponível, tem lá, sim, os dados de raça e cor, que seguem os dados do IBGE, tá, gente? Então, distribuição das pessoas entre brancos, pretos, pardos, indígenas e amarelos. Tá? São as raças cor utilizadas pelo IBGE, que é o que segue. Qual é o primeiro dado gritante que aparece em relação à raça e cor, gente? A gente tem quase 20% dos bolsistas de produtividade em pesquisa que não declaram. Lá na sua plataforma Lattes, quando vão preencher o cadastro ou atualizar, nunca mexeram, né, na informação de raça e cor. A gente precisa dessa informação, gente, é essencial. Então, é extremamente importante uma campanha de conscientização a respeito disso, de fornecer, atualizar lá os seus cadastros no CNPq para a gente ter essa informação. Mas qual é o cenário que a gente tem, então, considerando os declarantes, tá? Esses 20% a gente não tem o que fazer, tá? Mas entre as pessoas que declaram sua raça-cor, a gente tem 78% dos bolsistas de produtividade como pessoas brancas. A gente segue com 15,9% de pessoas que se autodeclaram pardas. Aqui, deixa eu tirar da frente que eu não enxergo o número. 2,8% de pessoas que se autodeclaram pretas, 3,1% amarelas e 0,44% que se declaram indígenas. Então, a gente vê, né, uma discrepância absurda em relação a isso. A gente não tem, né, os dados sobre docentes de pós-graduação, né, atuais. A gente precisa que o Sucupira siga no mesmo caminho e disponibilize também esses dados. Até 2018 era disponibilizado lá na Sucupira, né, todos os dados, os conjuntos de dados do quadrênio tinha informação de gênero e raça, e aí depois de 2018, com o LGPD, eles removem essas informações. Então a gente precisa de novo para ter um comparativo, tá? Mas existe essa discrepância gritante num país que tem a divisão, né, que a gente sabe muito bem qual é, né, a predominância de pessoas negras. A gente avaliou a distribuição também por região, a gente sabe que existe, né, uma variação por região. Aí a gente vê um padrão que segue a distribuição, né, de acordo com os dados mais recentes, né, do PNAD de 2022. Mas as porcentagens não são condizentes. Então, aqui na região sul, a gente tem 78% da população declarada branca, mas a gente tem 90% dos bolsistas de produtividade. Tá? Na região sudeste também existe essa discrepância, se não me engano, os dados são de 50 e poucos por cento da população branca na região sudeste. Aí a gente tem 80% dos bolsistas, mas o mais gritante é na região nordeste e norte, né? Segundo os dados de 2022, essas regiões têm 75% da sua população negra, né, que se declarou preta e parda no censo do ano passado. Aí a gente tem no melhor cenário na região Nordeste, que a gente tem 20 e poucos por cento, né, dos bolsistas de produtividade que são pessoas pretas ou pardas. Tá? Então, existe também, né, porque essa foi a primeira pergunta que nos fizeram, o Nordeste tem, né, menos bolsas, né, Norte e Nordeste, por isso é a subrepresentação. Mas mesmo assim não condiz, né, com os dados da população como um todo. A gente sabe, gente, que precisa, assim, de uma análise a respeito da população negra e indígena dentro, né, da graduação e tudo mais, né, e a gente sabe que vai levar uma mudança. Mas é uma discrepância bastante grande que a gente tem em relação à raça. Quando a gente cruza os dados de raça com sexo, né, eu falo gênero por vício, tá, gente, mas os dados que a gente tem é de sexo, feminino e masculino, isso que o CNPq, né, coleta, tá? A gente vê no geral há uma predominância de homens brancos, seguido por mulheres brancas, e um caso, né, um cenário bastante drástico entre bolsistas de produtividade, né, de mulheres pretas e indígenas e homens indígenas também. Não quer dizer que para as mulheres pardas, né, homens pretos, seja, né, muito melhor, mas o cenário é mais drástico para a população das mulheres pretas e de indígenas como um todo. Quando a gente olha os dados das bolsas 1A, o cenário, obviamente, se torna mais drástico. Então, a gente tem quase 60% dos bolsistas 1A do CNPq homens brancos. Tá? A gente não tem nenhuma bolsista 1A que seja uma mulher que se declara preta ou uma mulher indígena. E uma porcentagem muito pequena
né, de homens e mulheres, tanto pardos quanto pretos e indígenas. Então, existe essa discrepância muito grande quando a gente cruza essas duas informações de sexo e raça e cor. A gente sabe, de novo, né, que existe variação entre as áreas do conhecimento, então a gente avaliou, né, esses dados são das bolsas gerais, tá, de todos os níveis juntos. Então, ciências agrárias, a gente tem, né, predominância de homens brancos, mais de 50%. Né? O padrão vai se repetindo, onde a gente sempre tem lá no outro extremo, tá? Pessoas indígenas, né, homens e mulheres, assim como mulheres pretas. Essa ponta aqui nunca muda. A gente tem uma variação aqui em cima, onde muda um pouco da participação de mulheres brancas e da população de pessoas pardas. Mas essa base aqui embaixo não muda para nenhuma área de conhecimento. A gente tem áreas, por exemplo, nas ciências exatas e da Terra, onde a gente não tem mulheres indígenas, né, como bolsistas de produtividade. A ciência da saúde existe uma. Opa, passei aqui, gente, desculpa. Existe uma relação mais próxima entre homens e mulheres brancas, né? E mulheres brancas assumem a liderança aqui nas ciências da saúde. Mas nas outras áreas, né, exatas e da Terra, quase 50% dos bolsistas são homens brancos. Então, engenharias, de novo, a gente tem o mesmo perfil, quase 68%, quase 60% dos bolsistas. Ciências humanas é a segunda área onde a gente tem mulheres brancas como maior, né, porcentagem de bolsistas. E vejam que, né, a única área onde a gente tem uma predominância aí um pouco mais significativa de mulheres brancas é na linguística, letras e artes, e mesmo nessas áreas, né, a gente tem as mulheres e homens indígenas extremamente subrepresentados, tá? E é a única área onde as mulheres pretas sobem um pouquinho nesse gráfico aqui. Aí a gente tem 2,5% das bolsistas de produtividade da área de linguística, letras e artes como mulheres pretas. Mas é o máximo que a gente tem em qualquer uma das grandes áreas do conhecimento. A gente tem esses dados para as áreas, mas, de novo, não cabia aqui para a gente apresentar esses dados. Sempre, sempre, gente, não tem nenhuma vez que a gente apresente esses dados e não venha com, mas está melhorando, a gente está mudando, né? As mulheres estão já, a maioria, faz tempo, né, na base, elas vão subir. Esses são dados de 20 anos em relação à participação das mulheres como bolsistas de produtividade. E vejam que não existe mudança alguma, a gente está falando em 20 anos haver um aumento de 2% na participação. Quando a gente sabe que nesses 20 anos houve uma mudança muito grande do número de mulheres que se graduaram, que ingressaram, né, concluíram sua pós-graduação e ingressaram na carreira acadêmica como docentes. Então, não é uma questão de tempo. Dentro das bolsas de produtividade, existem barreiras que o tempo não resolveu e o tempo não vai resolver se a gente não fizer alguma coisa. Para a questão de raça, a gente observa a mesma coisa. Existe uma certa mudança, um pouquinho mais do que a gente vê para as mulheres, analisando, a gente tem usado só de 2005, né, não de 2003, como a gente tem para as questões de gênero, tá? Mas vocês vão ver que a mudança aconteceu, na verdade, na população parda, né, que vai crescendo um pouquinho, mas é muito pouco, gente. É uma variação que a gente tem em 18 anos. Na questão de raça, reforça-se sempre a discussão, né, de que, ok, as pessoas, né, negras, indígenas, passaram a ocupar as universidades muito mais tarde. E a gente entende isso. Mas comparando com o cenário das mulheres, que há muitos anos são maioria no ensino superior e nenhuma mudança foi observada nas bolsas de produtividade, a gente não pode simplesmente sentar e achar que a questão de raça e cor vai mudar sozinho. Tá? Então, a gente precisa de alguma ação. E em relação às pessoas indígenas, né, não houve variação nenhuma. Em 2005, né, eram 0,46% dos bolsistas de produtividade, em 2023 são 0,44% dos bolsistas de produtividade. Ou seja, não há variação nenhuma em relação à população indígena. População preta passa de 1% para 2%, né, nesses 18 anos, e a maior variação que a gente tem na população parda. Então é extremamente importante que a gente tenha essa consciência
que a gente está falando de centenas de anos para ver uma mudança significativa, e isso não é condizente, né, com a gente querer excelência e diversidade na nossa ciência. Então, concluindo, tá? Porque o principal que a gente quer hoje é discutir sobre como mudar esse cenário, né? Então, a gente vê, né, desde sempre uma baixa representação das mulheres e o efeito tesoura, tá? Muito acentuado o efeito tesoura desde sempre. A desigualdade racial surge, então, como algo extremamente gritante dentro, né, do cenário das bolsas de produtividade em pesquisa, onde pessoas negras e indígenas são virtualmente inexistentes, né, dentro desse cenário. As pessoas, né, pardas têm uma certa representação, mas mesmo assim não é nem de perto condizente com a realidade do Brasil. Existe a desigualdade regional e existe a desigualdade de áreas que precisa ser atacada se a gente quiser, né, resolver as outras desigualdades que a gente observou. A gente tem mudanças muito, muito pequenas ao longo de um período muito grande. A gente está falando de 20 anos, onde nada teve diferença. Tá? E, como eu mencionei lá no início, a gente fala de diversidade, mas a gente está falando só de sexo e raça, porque são os dados que a gente precisa. A gente precisa, né, quando quer falar de diversidade, incluir as outras intersecções. A gente precisa de informações sobre parentalidade. Nos perguntam direto, mas dentro dos bolsistas, né, de produtividade, quem são mães? Não sei. A gente não tem esse dado. Tá? Assim como pessoas com deficiência e tudo mais, que a gente sabe que são populações que, né, são subrepresentadas na ciência como um todo, e a gente, né, imagina que esteja também nesse cenário das bolsas de produtividade em pesquisa. Com isso, tá, a gente pensa numa série de soluções. Tá? E é isso que a gente quer discutir com vocês hoje para somar, né, e pensar num plano de ação que de fato faça sentido. Primeira coisa, né, a gente tem uma série de recomendações para o CNPq. E aí é um ponto que a gente entende de algumas, né, discussões e polêmicas, mas é o CNPq que coordena essas bolsas. Ele não pode se eximir da responsabilidade sobre isso. São os CAs, né, em particular, não é o CNPq como instituição, é a nossa comunidade científica como um todo, é participação na pós-graduação, sim, soma-se tudo. Mas existe, sim, a responsabilidade do CNPq em tentar mudar esse cenário. Primeira coisa, precisa existir uma política de equidade, diversidade e inclusão dentro do CNPq e de todas as nossas agências de fomento. E isso não pode ser algo que surge como, né, atendendo uma demanda que não vai ser de fato implementada. Precisa ser um programa explícito de prioridade, tá? E que tenha metas definidas, que tenha, né, programas de ações afirmativas, e não estou falando única e exclusivamente de cotas, tá, gente? Apesar de ser uma política válida, tá? Para que esses grupos subrepresentados, como um todo na ciência, mas principalmente lá no topo da nossa carreira, né, passem a ser, então, observados, né, dentro da nossa carreira. A discussão, que é bastante ampla, sobre o número de bolsas, a gente sabe que isso envolve recurso financeiro, e a gente está agora num processo de retomada do financiamento da ciência do Brasil, mas deixa uma discussão, né? Sabemos que implementar as taxas de bancadas no nível 2 é importante. O que seria mais importante? Implementar as taxas de bancada, aumentar o número de bolsas? Enfim, a discussão que a gente precisa ter como comunidade, né, científica como um todo. A gente precisa que o CNPq crie, né, um comitê, um grupo de trabalho, seja o que for, para olhar para as bolsas de produtividade em pesquisa. Essas bolsas tomam uma parte significativa do orçamento, que é, né, empregado aqui no Brasil pelo CNPq. Elas são portas para diferentes oportunidades. Então, elas precisam, sim, a gente precisa discutir equidade, diversidade e inclusão como um todo, mas as bolsas PQ precisam de um olhar específico, porque elas têm um impacto imediato e muito grande, né, nas questões de avanço da carreira dentro da ciência aqui no Brasil. A gente precisa de informações, né, como a gente já falou antes, então nossos formulários de cadastro dos pesquisadores, está tendo agora o censo, né, dos diretórios de grupo, né, o CNPq retomou o censo dos diretórios de grupo de pesquisa, tá? Precisa ter informações sobre parentalidade, pessoas com deficiência, identidade de gênero e tudo mais, se a gente quer falar de diversidade como, né, algo
que não fique preso a só homem e mulher e questão racial. Tá? A gente precisa que nossos comitês de assessoramento do CNPq, né, os CAs, tenham uma composição diversa, não só entre homens e mulheres, isso tem mudado ao longo do tempo, né, mas também na questão regional, na questão de raça e cor. E aí a gente entra em mais uma barreira das bolsas, porque para, né, via de regra, estar dentro do CA, ser, né, um dos membros do CA, precisa ser bolsista de nível 1, e aí a gente já tira toda a questão de diversidade de raça e regional, porque reduz muito, né, quem são esses cientistas que podem compor os CAs do CNPq. A gente precisa de uma revisão dos critérios de distribuição das bolsas de produtividade em pesquisa, e essa é a importância de existir esse grupo de trabalho dentro do CNPq. A considerar a maternidade é o mínimo que já deveria estar em todos os CAs. A promessa é que em 2024 esteja, mas não é a única coisa que a gente precisa considerar. Tá? E o processo de avaliação, né, principalmente o processo de julgamento, precisa ser transparente. Gente. Eu sei, os critérios estão lá, né, descritos no anexo gigantesco que o CNPq publica sempre com os editais de chamada das bolsas. Mas não é só isso. A gente precisa, sim, né, de ter dados de avaliação, né, sobre, ok, esses foram os critérios apresentados. A avaliação foi justa no sentido de, né, a gente consegue combater vieses, a gente consegue adaptar, né, os critérios empregados, então a gente precisa de transparência nesse processo de julgamento. Não estou dizendo que as pessoas fazem, né, nada sob os panos, mas a gente precisa pensar, sim, num processo de aumento de transparência, né, nesses julgamentos. O CNPq não é o único fator, né, o único ator neste cenário, tá? A gente precisa também das nossas instituições de ensino e pesquisa, das nossas sociedades científicas, da comunidade acadêmica como um todo se engajando, né, nessas ações. Tá? Por quê? Por exemplo, indicação das sociedades científicas, né, para a composição dos CAs. As sociedades científicas fazem a indicação, né, dos seus membros, isso é escolhido pelo conselho diretor, a gente sabe disso, mas a indicação vem das sociedades científicas, dos outros bolsistas, um do CNPq, então a gente sabe, né, que existe papel desses atores também. A gente precisa que as nossas instituições estimulem, né, e apoiem a submissão dos pedidos por parte de não só mulheres, mas os grupos subrepresentados também, tá? E a gente tem uma missão muito grande, tá? Que é uma das principais lutas. Vocês podem olhar nossas postagens, né, quando a gente traz essa discussão, não só das bolsas PQ, mas, né, qualquer argumentação sobre mérito. E aí existe, né, toda sempre, né, uma série de comentários sobre, mas, né, é justo, a pessoa é mais produtiva, ela merece a bolsa. Então, toda uma questão sobre diversidade, equidade, inclusão é necessária nas nossas instituições, nas nossas, né, sociedades científicas, da comunidade acadêmica como um todo. Falando sobre todos os vieses que existem nos processos seletivos, todos os vieses que existem em qualquer processo dentro da academia, os nossos estereótipos, né, que são muito arraigados, né, principalmente em relação a gênero. E no final, o ideal, né, seria que todas as nossas, né, instituições, sociedades tivessem, né, nos seus quadros a composição de comitês que trabalhem de verdade, tá, gente? Não adianta criar só para mostrar. Tem que ser um investimento, de fato, das nossas instituições, das sociedades científicas, para a questão de equidade, diversidade e inclusão.